Hello, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pílulas da Nath. Eu sou a Natália Novaes Leonessa, da @digitais.mães no Instagram. E hoje, estreando a nossa segunda temporada do Pílulas da Nath, agora em março de 2026, eu quero te convidar para a gente ter aquela conversa, naquele momento, sabe? Quando a gente senta com uma amiga. O cenário aqui ainda não tá o ideal, mas eu vou testando coisas novas, porque agora teremos um formato em vídeo também, para quem acompanha aqui o Pílulas da Nath. Vou começar esse episódio com uma pergunta muito séria para você. Você já reparou que desde muito cedo a gente aprende a ser uma boa menina? A gente aprende a obedecer, a seguir combinado, a não dar trabalho e principalmente se encaixar no que esperam da gente. Só que isso vai moldando sem a gente perceber a forma como a gente se coloca no mundo. E quando a gente vira adulta, essa programação que a gente sequer percebe continua rodando na gente em segundo plano. E isso faz com que a gente se esforce pra caramba pra ser uma boa funcionária, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional. Isso guarda uma pegadinha, porque aos poucos a gente vai se acostumando a ficar muito boa em atender expectativas dos outros, não as nossas. Muitas vezes tirando a nossa própria direção do que a gente quer e do que a gente deseja para a nossa vida. Muitas me procuram falando que estão vivendo nesse automático, seguindo um roteiro que talvez não foi escolhido nem por elas mesmas. Isso acaba doendo de um jeito silencioso, porque não é um sentimento óbvio pra gente. Pra ninguém, na verdade. Sabe aquela sensação de que tá tudo certo, mas você acha que tá fazendo tudo errado? Pois é, nisso esconde muita coisa, porque no fim nada tá alinhado com o que você quer, com as suas escolhas, do que você realmente quer para sua vida. Porque ser treinada para obedecer te ajuda a ir bem nos sistemas que já existem. Seguir o que uma pessoa quer, o que uma pessoa fala, o que cada um determina para você, mas não necessariamente quer dizer que você está indo na direção que você quer da sua própria vida. E muito menos a criar novos caminhos quando o que existe não cabe mais na sua vida. E a maternidade não dá trégua, ela escancara isso de uma forma pra gente, que a gente começa a refletir em absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Porque o mundo deixa de ser apenas sobre você. Passa a ser sobre as suas escolhas, sobre a sua rotina, sobre os seus momentos, sobre o que você realmente está buscando para a sua própria vida. É também sobre o tipo de trabalho que você quer ter na sua vida. Eu tenho certeza que você não fazia essa reflexão lá atrás antes de virar mãe. E principalmente sobre o exemplo que você quer deixar para os seus filhos. E aí, aquela questão de só cumprir tabela, de seguir aquele caminho linear que traçaram pra gente, começa a cair por tabela. Eu passei por isso, eu tenho certeza que várias de vocês também passaram ou estão passando por isso nesse exato momento. Porque as escolhas não são fáceis. É muito difícil você escolher. E o tempo é uma coisa que não volta atrás. O tempo perdido que você poderia estar com seus filhos, o tempo da carreira que foi deixada de lado, nada disso volta atrás. E as decisões vão ficando cada vez mais complexas enquanto o tempo vai correndo. E o pior de tudo, que a gente segue fazendo escolhas com base no que os outros esperam da gente. Seja o nosso marido, os nossos amigos, o nosso chefe, os nossos pais. Ixi, a lista é grande. E a gente acaba se perguntando constantemente se está fazendo do jeito certo, se está sendo o suficiente e se está se encaixando no que os outros esperam. Só que a gente acaba esquecendo de se perguntar: isso aqui está fazendo sentido para o que eu quero viver agora? Para as minhas escolhas? Para as coisas que eu quero para minha vida, e não para aquela vida que eu planejei antes de ser mãe, e muito menos para a vida que os outros esperam de mim, mas sim para a vida real que eu estou vivendo hoje. Qual é a tua vida real que você está vivendo hoje? Eu sei, guiar a própria direção dá muito medo. Muitas vezes a gente se sente sozinha, não tem com quem trocar. Navegar no desconhecido é completamente desafiador.
Obedecer é muito mais fácil. Seguir um caminho já traçado, mais ainda, mas nem sempre é o mais funcional e o mais útil e o que realmente vai te fazer conquistar o que você quer para sua vida. Porque criar exige se arriscar e assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelas nossas escolhas. Só que quando dão certo, é só uma maravilha. Mas quando dão errado, somos nós que temos que dormir com a cabeça no travesseiro, sabendo que foram as nossas próprias escolhas que nos fizeram estar naquele momento. O que é mais desafiador é que a maioria de nós, mulheres, não fomos treinadas para correr risco, para tomar novas decisões, para correr atrás do que nós queremos para a nossa vida. E eu não estou falando de ambições, de ser multimilionário, nem nada. Eu estou falando de pequenas conquistas do dia a dia, de conseguir parar e tomar um café com seu filho, de pequenas coisas que fazem sentido para a tua vida. Porque além dos desafios, também tem a parte bonita. Porque criar também é o que te dá a sensação de autoria e direção da sua própria vida. É quando você começa a perceber que pode questionar coisas que não cabem mais na sua própria vida. Seja um modelo de carreira, seja um modelo de vida, de estrutura, o que é que está afligindo aí seus pensamentos. E você começa a questionar também o que não cabe mais na rotina exaustiva que te esgota todos os dias, que você chega em casa e não tem tempo para mais absolutamente nada. Mas olha só, também não precisa ser louca não, tá? Porque criar não é simplesmente jogar tudo pro alto, vou tentar algo novo, não tô nem aí. Não é isso não, tá, gente? É simplesmente olhar pro que você tem agora, entender o que faz sentido para você, que você realmente quer manter, e o que você precisa mudar para você se sentir confortável na sua estrutura e na sua rotina que você está criando para a sua vida. Talvez você não tenha sido treinada para fazer isso agora, mas esse é um músculo que você vai treinando aos poucos, vai aprendendo passo a passo, degrau por degrau, até conseguir desenvolver essa nova habilidade. Você começa a perceber que em decisões pequenas e dizer não para coisas que não fazem sentido para você, você vai desenvolvendo essa nova habilidade. Você testa aqui um novo formato de trabalho, você começa a conversar sobre divisões mais justas dentro da casa, da sua rotina, e principalmente a se permitir querer experimentar algo diferente do que você já viveu até aqui, até esse momento. Eu sei que esse papo pode parecer algo distante. Muitas de vocês vão falar, mas eu não tenho escolha. Mas eu acho que é algo que a gente precisa refletir, principalmente porque o mundo está mudando totalmente. E muitas das coisas que a gente entende como segurança hoje em dia vão deixar de existir. E pode ser que o tombo aconteça muito antes do que a gente imagina. Quanto mais preparados estivermos, quanto mais desenvolvemos essa musculatura, essa habilidade de questionarmos, experimentarmos coisas novas, estarmos coisas diferentes, isso vai nos ajudar cada vez mais a nos adaptarmos às mudanças que poderão vir e principalmente a construir o futuro que a gente quer para as nossas próprias vidas. Eu quero deixar uma reflexão para você. Em quais áreas da sua vida você está seguindo um roteiro que você não queria seguir? Que você está simplesmente obedecendo o que as outras pessoas têm de expectativas em relação a você? E que você poderia mudar pouco a pouco em prol do que você quer para sua vida. Quais são essas áreas? E se você pudesse reescrever esse roteiro hoje, por menor que fosse, o que você escreveria? Conta pra mim, eu quero saber. Pode deixar nos comentários, pode me mandar direct, como você preferir. Esse episódio te cutucou de alguma forma, te deixou com alguma pulga atrás da orelha? Compartilha com aquela sua amiga que está vivendo no automático, que também está precisando se lembrar que existem novos caminhos que podem ser traçados por ela, junto com outras mães que estão se reinventando por aí. E não esquece de seguir o Pílulas da Nath aqui no Spotify e o @digitais.mães lá no Instagram pra gente continuar essa conversa, tá bom? Beijos, até a próxima, bye bye!